No vídeo de hoje eu vou te explicar com base em evidências científicas hábitos comuns de pessoas que não conseguem perder gordura corporal. Então se prepara, porque esse vídeo está repleto de informações reveladoras que vão mudar a sua vida. Porque o mais importante, por incrível que pareça, acredite, não é perder peso, mas sim melhorar a sua aparência. Você já sentiu que a sua gordura abdominal, ela não desaparece? Já fez dieta, já tentou malhar, mas percebeu que o seu corpo não muda muito? Se você já passou por isso, fica comigo até o final, porque definitivamente esse vídeo vai te ajudar a se livrar dessa gordura corporal teimosa. Mas antes, eu só quero te pedir um favor. Eu vou te pedir que você assista esse vídeo de uma forma receptiva, porque eu tenho certeza que as coisas que eu vou te contar hoje são coisas que você não vai concordar. Por quê? Porque é o contrário do que provavelmente você já ouviu ou leu por aí sobre dietas. Eu digo isso porque eu conheço muita, mas muita gente que faz dietas restritas, dietas de 1000 calorias por dia, ou que excluem totalmente os carboidratos da dieta, ou que fazem jejum intermitente. E a única coisa que eu posso dizer sobre isso é: todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas perdem peso, mas elas voltam a engordar. Porque na verdade, quanto mais rápido o nosso corpo perde peso, mais rápido ainda ele vai tentar recuperar todo esse peso perdido. Mas para você ter sucesso na sua jornada, eu vou compartilhar com você de coração tudo o que eu aprendi e que é cientificamente comprovado pelos maiores especialistas e testes especializados em nutrição. Eu tenho certeza que se você seguir o que eu vou te contar hoje, a sua forma de se alimentar vai mudar e, consequentemente, o seu corpo também vai mudar. E daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai voltar aqui nos comentários e falar: garota, você me fez ter hoje um corpo que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, aproveita esse vídeo até o final e agarra essas informações, porque agora a ferramenta para o sucesso você já tem. Só vai depender mesmo é você colocar em prática. Mas antes de você tentar secar a gordura do seu corpo, você precisa entender antes como que ela funciona. Não tem aquele ditado: seja próximo dos seus amigos e mais próximo ainda dos seus inimigos? Mas o que isso quer dizer? Que quanto mais você se aproximar e souber sobre o seu inimigo, mais chances você vai ter de derrotá-lo. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente derrotar aquele que a gente conhece. Por quê? Porque a gente conhece o seu ponto fraco. É claro que para mim essa estratégia não funciona muito, porque quem eu não gosto eu prefiro ficar longe mesmo. Eu não sou desse tipo de querer prejudicar os outros. Porém, quando se trata de uma situação que a gente precisa dominar um estudo ou um objetivo, é fundamental a gente entender exatamente como que aquilo funciona. Qual a forma que ele trabalha para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Eu falo isso porque eu já conheci muita gente que come coisas que engordam achando que emagrece. Pessoas tendo hábitos que desaceleram o metabolismo achando que acelera. E praticando atividades físicas de forma errada. É por isso que é muito importante você fazer as coisas que são certas do que fazer coisas que você acha que são certas. Porque muitas informações e coisas que a gente ouve sobre nutrição, na verdade, não são verdades. A gente vive em uma época hoje que é muito fácil, sabe, entrar falsas informações. Até mesmo pessoas que estudaram nutrição e pessoas que até mesmo trabalham com isso, acabam às vezes passando informações falsas pra gente. Eu mesma, antes de estudar nutrição, eu passei anos, não foram meses, foram anos acreditando que carboidratos eram vilões e que a gente tinha que evitar comer carboidratos e que a gente tinha que excluir totalmente as gorduras da dieta. E provavelmente você também já deve ter escutado de alguém ou lido isso em algum lugar, em algum momento da sua vida, né?
Foi aí que eu resolvi me aprofundar no assunto e foi nesse momento que, olha, eu levei um tapa na cara. Porque tudo que eu acreditava ser verdade, eu percebi que era exatamente aquilo que me sabotava. Então, antes de mais nada, vamos falar sobre essa gordura que a gente tem e que às vezes a gente pensa: ai, seria tão bom se você não existisse. Seria tão maravilhoso se você descolasse da minha barriga, dos meus braços, das minhas coxas, não é verdade? Pois bem, todos nós temos dois tipos de gordura: a gordura visceral e a gordura subcutânea. A gordura subcutânea, ela é insistente, aquela gordura difícil de perder e é mais comum em mulheres. E faz com que o corpo todo ele pareça estar acima do peso, porque essa gordura ela se acumula principalmente nas coxas e no bumbum, fazendo com que o corpo fique com aspecto, com um formato assim de pera. Já a gordura visceral, ela é mais fácil de perder e ela é mais comum em homens. Ela se acumula, como o nome já diz, né? Gordura visceral, ela se acumula ao redor dos órgãos internos, fazendo com que o corpo fique com um aspecto em forma de maçã. É por isso que é muito comum a gente ver homens aparentemente magros, né? Com rosto fino, com pernas finas, mas com barriga, por causa dessa gordura visceral. A gordura visceral, ela tem uma taxa de expressão mais alta em comparação com os receptores de glicerina, o que significa que a velocidade de quebra de gordura visceral ela é mais rápida do que a da gordura subcutânea. Enfim, agora que você já sabe que a gordura visceral ela é bem mais fácil de perder do que a gordura subcutânea, que é aquela gordura bem insistente, difícil de perder, me deixa te passar informações que você precisa entender para ter sucesso. Perder peso, olha, não é nada fácil. Se você cair na tentação de dietas fáceis e que prometem perda de peso rápido, acredite, o fracasso é garantido. Isso porque o corpo humano ele não foi feito para fazer dietas. No passado, na época dos caçadores, armazenávamos gordura para sobreviver à fome. E hoje em dia, como a gente não precisa mais caçar e também a gente não fica mais à mercê da escassez de comida, a gente come o que a gente quiser e na hora que a gente quiser, o que facilita muito o acúmulo de gordura, mas dificulta também a perda de peso. E não importa o que dizem ou o que você lê, a verdade é nua e crua e é somente uma. Se você queimar mais calorias do que você consome, você vai perder peso. Só isso, a verdade é uma só. Só que aí é que vem a bomba. Perder peso não é necessariamente perder gordura. A verdade, perder peso qualquer um pode perder. Agora, perder gordura é outra história. Para você ter ideia, para a gente conseguir perder 1 quilo de gordura, apenas 1 quilinho, a gente precisa criar um déficit de 7.200 calorias. Ou seja, é impossível perder gordura se você não consumir menos do que você gasta. Perder peso sim, isso é fácil. Tá? Você pode perder quilos em um único mês. Porém, o que as pessoas perdem quando elas perdem peso rápido não é gordura, é basicamente água e músculo. Porém, quando a pessoa ela olha a balança e ela vê que o peso dela diminuiu, ela fica toda feliz, porque na cabeça dela ela perdeu gordura. Só que não. Você pode perder gordura sem perder 1 grama do seu peso. Eu, por exemplo, eu tô com o mesmo peso de antes de eu começar a fazer academia. Mas eu consigo perceber que o meu rosto, ele tá mais fino, que a minha barriga, ela deu uma diminuída. Por quê? Porque eu foco em perder gordura, sem perder músculo. Ou seja, regra número 1. Foque em perder gordura e não se deixe iludir pelo seu peso. E eu já te adianto. Foco em perder gordura
Não é planejar perder 5 quilos, perder 10 quilos em um único mês, não, viu? Como eu expliquei. Para perder gordura, o corpo leva tempo. Pessoas que perdem vários quilos em um único mês, elas não estão perdendo gordura, elas estão perdendo líquido e músculo. De acordo com os maiores especialistas em perda de peso corporal, o máximo que o corpo consegue perder de gordura subcutânea e visceral em um mês equivale, sabe quanto? Equivale de 500 gramas a 1 quilo. Ou seja, não se deixe iludir fazendo dietas milagrosas que prometem resultados rápidos, porque você não vai perder gordura. E isso só estressa o corpo, estimula ele a acumular ainda mais gorduras, fazendo com que você fique com o metabolismo lento. Regra número 2. Não exclua totalmente os carboidratos. Muitas pessoas acham que carboidratos, eles são vilões da história. Por isso, muita gente exclui totalmente os carboidratos e consomem apenas proteínas, o que é um grande erro. É um erro gravíssimo. A gente jamais deve excluir totalmente os carboidratos da nossa alimentação. Devemos apenas fazer escolhas certas, porque existem os carboidratos ruins, mas também existem os carboidratos que fazem muito bem para a nossa saúde. Escolher os carboidratos saudáveis é fundamental. Carboidratos puros, como arroz integral, batata doce, legumes, saladas, ao invés de, por exemplo, escolher carboidratos como pizza, macarronada ou bolos, por exemplo. Além disso, os carboidratos, eles são fontes de alimentos para as bactérias intestinais, enquanto as gorduras e as proteínas são fontes de alimentos para as bactérias intestinais nocivas, ou seja, aquelas bactérias consideradas gordas, né, que faz a gente engordar. Ou seja, restringir carboidratos, né, piora muito o ambiente intestinal. E eu sei, né, que você sabe disso e que você pode até estar se perguntando: mas Lilica, o que o nosso ambiente intestinal tem a ver com a nossa perda de peso? O que tem a ver com a perda de peso de gordura corporal? Tudo. Pode perceber que pessoas magras são as que mais, como que eu vou dizer isso sem parecer rude? São as que mais vão ao banheiro, né? E pessoas mais entupidas, vamos dizer assim, acumulam muito mais gorduras e têm um metabolismo mais lento. Por isso, é muito importante a gente manter a nossa flora intestinal saudável, porque como eu expliquei, o carboidrato, ele se torna alimento para as bactérias do bem, as bactérias que ajudam o nosso corpo a perder peso, que aceleram o nosso metabolismo. Se você só consumir proteínas, se você só consumir carnes, que são alimentos para as bactérias ruins, conhecidos como bactérias gordas, porque desaceleram o nosso metabolismo e faz com que a gente não perca peso e acumule tudo que a gente come, a gente vai viver em um corpo que não nos pertence, que é aquele corpo que acumula tudo que a gente come. Não dá inveja daquelas pessoas que comem coisas gostosas, né, que comem de tudo e não engordam? Enquanto outras vivem tomando cuidado com tudo, evitando comer o que gostam, mas estão lá, sempre se preocupando com peso. Qual a diferença entre elas? Ah, Lilica, essas pessoas que não engordam, elas são privilegiadas de Deus, ou é pura genética. Elas já nasceram para serem magras e eu nasci para ser gorda. Não. O fato de pessoas serem mais magras do que outras é a forma com que o corpo delas trabalha. E eu sei que você já sabe que pessoas que têm uma dieta regrada e que praticam exercícios físicos emagrecem com mais facilidade. Mas o que eu estou tentando explicar é que o porquê elas emagrecem mais, e o motivo não é tão óbvio assim. Não é só pela dieta e não é só pelos exercícios em si, mas pelos benefícios que a alimentação saudável e os benefícios que a prática de exercícios traz para o corpo. Porque quando você come alimentos saudáveis,
uma refeição balanceada, com carboidratos puros, com proteínas e com gorduras boas, isso se torna alimento para as bactérias magras, que vão consequentemente aumentar no seu intestino e te fazer queimar calorias rápido. E a prática de exercícios aumenta o nosso metabolismo, fazendo com que o nosso cérebro não acumule gordura, porque o nosso corpo não foi feito para querer entrar em um biquininho lindo e nem para desfilar em uma passarela. O nosso corpo, ele está programado única e exclusivamente para sobreviver. É por isso que a gente não pode ficar muitas horas sem comer ou restringir demais as calorias, porque na nossa cabeça a gente sabe a que horas a gente vai comer de novo. A gente sabe que, eu posso fazer aí um regime intermitente de 12 horas, porque daqui a 12 horas eu vou comer. Só que o nosso corpo, ele não sabe disso. E assim que ele percebe que o nosso estômago ele está vazio, ou que a gente está comendo menos do que a gente costuma comer, o que ele vai fazer? Exatamente, ele vai acumular gordura. Porque o único objetivo do nosso corpo, como eu expliquei, é manter esse corpo vivo. Por isso, quem faz dietas restritas, ou excluem totalmente os carboidratos, ou ficam de jejum por muito tempo, está causando um estresse imenso no corpo. E o estresse, ele é muito nocivo. Regra número 3. 3 palavrinhas. PGC. Mas o que é PGC? O sistema PGC é o famoso método que inclui proteínas, gorduras e carboidratos em uma única refeição. P de proteínas, G de gorduras e C de carboidratos. Não se esqueça disso. Esse é o segredo para manter o metabolismo acelerado, perder gordura localizada e não estressar o corpo. Porque quando o corpo sente falta de algum nutriente, ele faz o quê? Acumula gordura. Mas antes que você entenda de forma errada o sistema PGC que eu acabei de te explicar, eu vou te explicar direitinho, tá? Então presta bastante atenção. O P de proteínas tem que ser proteínas saudáveis, tá? Proteínas puras, não pode ser frango frito, não pode ser linguiça, não pode ser nuggets e nem bacon. Tem que ser proteína saudável. Carne de frango sem pele, franguinho grelhado ou cozido, carne de porco, Prepara aí um filé mignon de porco refogado, grelhado, sim, jamais frito, tá? Que fica uma delícia. Carne de boi também é uma grande opção, mas tem que ser a carne bovina sem gordura, tá? Temperadinha, com condimentos suaves, nada muito pesado, tá? Esse é o ideal das proteínas. O G do PGC é o G de gorduras, tá? Só que gordura, escuta bem, não significa aquela capa da picanha, não significa aquela pele do frango e também aquela gordura do bacon. A gordura que a gente deve e que a gente precisa consumir diariamente em todas as refeições é a gordura boa. Ou seja, a gordura, por exemplo, do azeite extra virgem. Tá? Usa azeite extra virgem para preparar as suas refeições e nunca óleo de cozinha. Só de você usar o azeite extra virgem para preparar as suas refeições, você já incluiu a gordura necessária para o seu prato. E isso é excelente. Além do azeite de oliva extra virgem, você pode adicionar também como gordura na sua refeição abacate, porque o abacate ele é muito gorduroso, mas como eu falei, é uma gordura boa. Você pode adicionar também nozes, caso você não use o azeite de oliva extra virgem nesse dia. A gordura do abacate e das nozes são fontes de gorduras boas, E por isso a gente deve sim consumir diariamente. E por último, o C de carboidratos. Como eu disse, carboidratos não são vilões, desde que você consuma carboidratos puros, aqueles que são carboidratos bons,
para a saúde, porque se faltar isso na sua refeição, o seu corpo ele vai sentir falta desse carboidrato e ele vai acumular a gordura e com isso ele vai baixar o seu metabolismo. E lembrando, além de você colocar o PGC no seu prato, toma muito cuidado, tá, com as quantidades, porque para emagrecer você não pode se esquecer que precisa consumir menos calorias do que você gasta. Eu consumo proteínas, eu consumo gorduras e consumo carboidratos diariamente, tá? Se você quiser saber o que eu como todos os dias, eu fiz um vídeo mostrando todas as minhas refeições, então é só dar uma olhadinha nesse vídeo para você ter uma ideia de como é montar uma refeição seguindo esse sistema PGC. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui hoje e olha, eu espero de coração que essas dicas te ajudem a ter uma alimentação mais saudável, que diminua a sua gordura corporal e mantenha o seu metabolismo rápido para que você não apenas perca gordura e emagreça, mas também se mantenha magro, que é o mais importante. Tá? Emagrecer é fácil, o problema mesmo é se manter magro e não voltar a engordar. Se você quiser mais dicas de alimentação saudável ou perda de peso, microbiota intestinal e exercícios, é só falar que eu vou fazer de tudo para tentar te ajudar, tá? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!